Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada um dos nossos irmãos e ouvintes nesta manhã, nos dando força, nos dando graça e abençoando e guiando todos os nossos passos. Que o Senhor desde já abençoe o seu dia, que o Senhor desde já abençoe todas as suas tarefas, todos os seus afazeres e que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Deus. Gostaria de ler com os irmãos um versículo que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 23. Primeiro aos Reis, capítulo 8, versículo de número 23, está escrito assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Grande é o nosso Deus, meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor, Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, um Deus que não é incomparável, um Deus que não há nada que possa ser semelhante a Ele. Nosso Deus é único, a Ele toda a honra e toda a adoração. Que esta seja a certeza das nossas vidas, que possamos sempre nos lembrar de que o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos justificou, o Deus que tem cuidado de nós e supriu todas as nossas necessidades, é um Deus fiel, um Deus misericordioso e um Deus único que nos abençoa conforme a sua boa e rica vontade. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, Tu és bom. Deus, Tu és bom, e isso nós podemos ver e contemplar dia após dia com tudo que o Senhor tem feito a nós, mas ainda mais com a salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Ó Deus, nós podemos ver o quão amoroso é o Senhor, que tem suprido as nossas necessidades, que tem nos dado, Pai, muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, que está reinando e governando sobre toda a terra. Deus que é justo e fiel. Deus que, apesar das nossas limitações, um Deus que tem concedido ao seu povo toda a misericórdia, toda a graça, um Deus que concede a nós a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, e aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor os encontre, que o Senhor os chame para si, ó Pai, que o Senhor os restaure, para que eles possam desfrutar, ó Deus, desse cuidado, dessa proteção, dessa providência que é ter o Senhor em nossas vidas. Mesmo em meio ao caos, o Senhor se faz presente. Mesmo quando nós achamos que estamos no caos, mesmo quando nós achamos que estamos inseguros, ó Pai, quando nós não estamos em paz, o Senhor vem com a sua paz, com o seu bálsamo, ó Deus, e tranquiliza as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos.
reino da luz. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. A maravilhosa graça e a paz do nosso Deus estejam com todos os amigos, todos os ouvintes, todos os irmãos, todos aqueles que têm prestigiado e aprendido com a exposição da palavra, o cantar louvores ao Senhor, o meditar na sua palavra, e que nós possamos estar sempre trilhando os caminhos perfeitos que o Senhor traçou para nós. Nossa vida é uma longa caminhada e muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, tribulações, mas Deus está sempre conosco nesse caminho. Provérbios 14, versículo 12, fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Que nós possamos estar nos desviando desses maus caminhos, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos conduzindo e que nós trilhemos o bom caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Para a meditação desse momento, eu queria convidá-los a acompanharem a leitura de Gênesis 12. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 5. Fala assim, falando sobre a chamada de Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para o contexto de Abrão, ele não era Abraão ainda, nós olhamos que eles estavam numa determinada região e Deus ordena que ele saísse daquela região e fosse para um lugar escolhido pelo Senhor. Abraão prontamente obedeceu e ao local onde ele iria, que fala aqui no versículo 6, né? No versículo 5, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão iria fixar residência, ele ia lançar âncora em um determinado lugar e por ali permanecer, por ordem do Senhor. Quando a gente fala em lançar âncora, a gente olha muito para o contexto fluvial, né, do rio, do mar, que a âncora é um instrumento que ela pode fixar os barcos, os navios, de maneira temporária, numa posição desejada, evitando que essas embarcações fiquem à deriva e se percam. A âncora, ela tem uma função que até o momento que o navio deseja prosseguir viagem. Então a função dela é segurar a embarcação num determinado ponto, num determinado lugar, para que ela fique fixa naquele local. Essa é a função, é uma função provisória.
Após esse período, ela precisa ser recolhida. E daí, olhando para a nossa vida como seres humanos, como pessoas, muitas vezes da mesma forma nós buscamos âncoras em nossa vida. Nossa vida, nós temos algumas coisas que nos fixam, que nos prendem. Nós gostamos de sentir estabilidade e segurança numa tempestade, né? Geralmente a gente gosta, por exemplo. Mas essa âncora, ela também pode atrapalhar se for fixada num lugar errado ou se nós nos acomodarmos e desistirmos da viagem. Porque às vezes durante a nossa viagem a gente para em algum determinado local, a gente lança a âncora e aí a gente fica preso num local que talvez momentaneamente seja bom, seja até confortável, mas não faz parte daquele caminho que o Senhor preparou para nós e pode nos conduzir a um caminho de morte. Falando em termos práticos, muitas vezes nós nos colocamos a nossa segurança em empregos, talvez numa bela casa, uma casa confortável, a casa dos sonhos, né? Muitas vezes no relacionamento, muitas vezes nós lançamos a nossa âncora em determinados grupos de amigos, ou seja qual for o local. Mas nada disso é firme o suficiente para resistir numa tormenta, ao mesmo tempo em que pode impedir que nos aproximemos de Deus. Às vezes as nossas escolhas, onde é que a gente quer lançar a nossa âncora, é o local onde a gente vai estar longe de Deus. Escolher o lugar certo, meus irmãos, para fixar a âncora é essencial. E só Deus pode nos trazer esse local e nos oferecer essa segurança suficiente. É preciso que a gente tenha coragem para levantar âncoras mal fixadas, pois um pouco de segurança pode parecer melhor que nada. A gente é assim, a gente tem dificuldade de mudança e muitas vezes está dando certo, por mais que tenha um pequeno desvio ou uma pequena corrupção, a gente prefere ficar onde está. Quando a gente olha para Abraão, a gente pode usá-lo como exemplo. Ele vivia tranquilamente com os parentes quando Deus o chama para levantar âncora, deixando toda a segurança, conforto que ele conhecia para partir sem saber para onde ia. Uma coisa, no entanto, ele sabia: estava cumprindo a vontade de Deus. Ele podia levantar âncora com certeza que Deus o iria guiá-lo naquela viagem. Deus o iria guiá-lo e o guiou em toda aquela viagem. Quando a gente olha lá para Hebreus capítulo 6, lá no versículo 18, fala assim: que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corramos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A âncora é aquele local de segurança, de firmeza. A âncora da nossa alma, ela deve estar fixada sempre nas promessas, nos caminhos, na fidelidade de Deus. É impossível que Deus minta. Forte e lento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a esperança proposta dessas coisas que são passageiras. E essa âncora, ela é segura, ela é firme e penetra além do véu. Nós já temos livre acesso a Deus. Nós já temos livre acesso à presença maravilhosa do Senhor. Abraão andou com Deus. Nós precisamos a cada dia andar com o Senhor. Nós não precisamos temer.
Nós podemos responder ao chamado de Deus na confiança de que Ele sabe o que quer de nós. Como nós podemos ver lá em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele que nos chama para uma missão é o mesmo que nos sustentará o tempo todo. Nós devemos entender, meus queridos, que quem coloca a sua confiança em Deus não precisa de nenhuma outra âncora para viver em paz. Por quê? Porque a sua âncora está lançada no Senhor, na firmeza e na segurança, nos propósitos eternos que Deus traçou para nós. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti essa pessoa confia. Em ti essa pessoa tem depositado a sua fé, a sua confiança, os seus caminhos, os seus planos. Então que Deus nos ajude, Deus nos capacite a viver e andar segundo os seus eternos propósitos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás.
Meus irmãos, maravilhosa é a palavra do Senhor, que fala aos nossos corações dia após dia. Maravilhoso é o nosso Deus, que nos ensina como devemos viver, que nos ensina como devemos o adorar, que nos ensina como devemos confiar no seu cuidado e na sua proteção. Meus irmãos, que o Senhor abençoe o seu dia, que a palavra do Senhor possa continuar falando ao meu e ao seu coração durante todo este dia e durante todo o nosso viver. Que o Senhor continue fortalecendo a sua fé, que o Senhor continue te dando graça, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a sua vida e que você possa continuar honrando e engrandecendo o Senhor como Deus único, digno de ser adorado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.